Oi, Oi, boa noite. boa noite. Estão todos aqui? Eu não sei. Certo. ¿Dónde estamos? Como? ¿Cuánto estamos? Quem estamos? ¿Quién Quem estamos? está? Maria, a sempre esqueço. Eugênia, eu sempre esqueço seu nome, desculpa. Caterina, sim, Caterina. Sim, certo. E Parabéns. é, e a Camila ela vai chegar daqui a 10 minutos. Sim, ela vai. Então, acho que já devemos começar. Só um minuto. Vamos. Bom, hoje nós iremos iniciar com a lição oficial, certo? Daí, hoje nós vamos falar sobre restaurantes no Brasil. Quais são os tipos de restaurantes, o que fazer, o que é que não se deve fazer, quais são as comidas brasileiras, né, as comidas típicas. E também nós vamos falar sobre os bares no Brasil também. Alguns tipos de bebida, alguns termos e alguns vocabulários, né, que são importantes para vocês saberem. Certo? Então vamos começar, né, já com a lição oficial. Deixa eu compartilhar minha tela. Uma aulinha delícia hoje. Sim. Vocês chegaram a ver o material ou não? Eu já. Sim. Sim, certo. Muito bem. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, aqui no Brasil nós temos alguns tipos de restaurantes que só existem aqui. Então, quando o turista ou estrangeiro vem de fora e encontra, né, alguns nomes na frente dos restaurantes, ele muitas vezes não sabe o que é e fica perdido, né? Então, aqui eu vou falar para vocês alguns tipos de restaurantes tipicamente brasileiros. Claro que existem tipos de restaurantes que são parecidos lá fora, né? Mas que são originais do Brasil. Bom, o primeiro é a churrascaria. A churrascaria é aquele tipo de restaurante que ele é especializado em churrasco, que é aquela carne, né, no espeto que é assada na brasa. Então, a churrascaria geralmente trabalha em forma de rodízio. O que é um rodízio? Bom, no rodízio você paga um valor fixo, por exemplo, R$ 30, R$ 40, e você pode comer o quanto você quiser, de tudo que você quiser. E geralmente o churrasco, né, o garçom traz para você, cada vez ele traz um tipo de carne. Então ele traz, sei lá, primeiro a picanha, daí você come a picanha, depois ele traz um lombo ou outra coisa. Algumas churrascarias brasileiras fora do país têm um sistema parecido, mas infelizmente muitas vezes não é igual à carne do Brasil, né? Eles têm outros tipos de carne e muitas vezes o sabor não é o mesmo. Então, uma churrascaria típica brasileira você tem que comer aqui no Brasil. E geralmente essas churrascarias você encontra elas muito mais no sul. Não, claro que você encontra elas em todo o Brasil, mas elas são originais do sul do Brasil, lá de Porto Alegre, Santa Catarina. Bom, nós também temos a comida a quilo, ou self-service. Bom, self-service é uma palavra inglesa, mas nós falamos aqui no Brasil, né, de uma forma meia brasileira. É self-service mesmo. Quando você, né, estiver na rua e o pessoal falar self-service, ou então você vê na placa, você já sabe que é um tipo de restaurante que trabalha com comida a quilo. Nesse restaurante você tem uma variedade de comidas prontas, como vocês podem ver aqui nessa foto, né? Elas são colocadas em uma mesa e você mesmo vai lá e se serve. Por isso que é chamado self-service, porque você mesmo vai se servir. Você pega seu prato, você escolhe o que você quer comer, você escolhe a quantidade e você só vai pagar
de acordo com o peso, certo? Então, se o quilo custa R$ 25 e você come 1 quilo, se você come muito, você vai pagar R$ 25, certo? Então, acho que é a forma mais justa de você pagar por comida, porque você só vai pagar por aquilo que você come, certo? Nós também temos as famosas lanchonetes. As lanchonetes, como você vê aqui na foto de baixo, são o fast food do Brasil, que é onde você vai e geralmente você já tem a comida pronta, ou então a comida ela fica pronta rapidamente. Em casos como por exemplo, caso você queira sanduíche, hambúrguer, certo? Que também as lanchonetes oferecem. Mas também as lanchonetes oferecem os salgados. Os salgados, né, que nós vamos ver alguns tipos depois, são algumas comidas, né, que elas geralmente já estão prontas. E elas são salgadas mesmo. As lanchonetes também oferecem os docinhos, que também nós vamos ver mais adiante, né, o que é o docinho, ou quais são os tipos de docinhos que nós temos aqui no Brasil. Então, lanchonete é fast food, comida rápida e barata. Nós também temos a sorveteria. A sorveteria é aquele tipo de estabelecimento onde eles são especializados em sorvetes e bebidas geladas, né? Algumas sorveterias aqui no Brasil, eles também trabalham com o quilo ou por sorvete mesmo, né? Como existem lá fora, aqui é a mesma coisa. Nós também temos as cantinas ou os bandejões, que é essa foto aqui de baixo à direita. Bom, essas cantinas, elas geralmente são encontradas em universidades ou em escolas públicas ou em algumas empresas, né, que oferecem comidas a seus funcionários. A cantina é um espaço reservado para a alimentação dos estudantes ou dos funcionários. Geralmente você tem pessoas servindo ali, né, como esses funcionários aqui, que estão vestidos de branco, e os estudantes, né, eles passam com a bandeja, por isso é chamado de bandejão, né, porque a bandeja é aquele lugar, é aquela coisa grande de ferro onde você coloca a sua comida, né? Então, por isso que é chamado de bandejão. Então, o estudante vai lá com a bandeja, né? E o funcionário vai e coloca a comida para o estudante ou o funcionário da empresa, no caso. Então, por isso que é chamado de bandejão. Bom, a pizzaria é o tipo de estabelecimento especializado em oferecer pizza. Aqui no Brasil, né, o pessoal vai na pizzaria geralmente em grupos, né, eles pedem uma pizza grande e nós dividimos. E aqui, geralmente, nós comemos pizza com garfo e faca. Né, na pizzaria, não com a mão, né, tanto porque é falta de educação você comer com a mão. Então, nós geralmente utilizamos garfo e faca para comer pizza. E também nós dividimos a pizza, certo? Não é como na Itália, por exemplo, que você pede uma pizza e tipo a pizza vem só para você. E só você come aquela pizza. Não, aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? Geralmente as pessoas dividem mesmo. E a pizza brasileira, a massa dela é um pouquinho mais grossa do que a massa italiana. Mas é muito mais saborosa e nós temos alguns sabores, né, que o pessoal pelo mundo não tem. Então, vale a pena você ir numa pizzaria brasileira e conferir os tipos de pizza. Qual a pizza mais típica do Brasil? Bom, nós temos diversos tipos. Acho que a pizza mista, sim. A pizza portuguesa também ela é muito consumida, né? Só que eu não sei por que chamar ela de portuguesa, sendo que ela foi inventada aqui no Brasil, a construção dela. Nós também temos pizza doce, algumas pizzas com chocolate, e também acho que a resposta para a sua pergunta, a pizza mais típica é a pizza de frango com catupiry. Não, não, não. Acho que muito típico e muito famoso é pizza com arroz e feijão. Não, não, eu nunca vi essa pizza com arroz e feijão.
Você já comeu aqui no Brasil? Sim, Sério? mas, mas não é pizza como arroz e feijão, claro que não. Ah, sim, não. Não, nós temos aqui o prato típico, que é o arroz e feijão, mas não é pizza. Não, pizza é outra coisa totalmente diferente. Bom, daí você chegou num restaurante e você vai encontrar alguns funcionários. Como são chamados esses funcionários em português? Bom, nós temos o garçom e a garçonete, que são aqueles funcionários que vão anotar seu pedido e te servir, trazer a sua comida, estão ali à disposição para qualquer coisa que você precisa, né? Como nós vimos na foto, o garçom e a garçonete, que é o feminino de garçom. Nós também temos o manobrista, que é aquele funcionário que fica lá na frente, né, manobrando o carro das pessoas para o estacionamento. Então, você chega lá com o seu carro e você vai entregar sua chave ao manobrista e ele vai levar o seu carro para o estacionamento e trazer o seu carro quando você for sair. Ele é chamado de manobrista. Nós também temos o caixa, a caixa, né, que é o funcionário responsável pelo pagamento. Então, depois que você come, você vai lá pagar a conta, você vai no caixa, né? Caixa é o nome da máquina, mas o nome do funcionário também é caixa. Então, o funcionário tem o mesmo nome da máquina, o caixa. E você vai lá fazer seu pagamento e receber seu troco, né? O troco é a devolução da diferença do dinheiro que você pagou. Nós também temos o gerente, que é a pessoa responsável por todo o funcionamento do restaurante. Então, caso você tenha algum problema, você vai falar, quero falar com o gerente, que é a pessoa responsável pelos funcionários e pelo funcionamento do restaurante. Nós também temos o chefe de cozinha, ou cozinheiro, que é a mesma coisa, que é a pessoa, né, que vai estar ali na cozinha preparando a sua comida. O chefe de cozinha, geralmente, ele é quem assina as comidas, né? Então, caso você tenha algum problema com a comida, você vai reclamar com o chefe. E caso seja um restaurante maior, um restaurante grande, com diversos cozinheiros, né? Então você vai ter o líder, que ele é o chefe, e os demais são simplesmente chamados de cozinheiros, né? Então, você chega aqui no Brasil, você tem você encontra com o garçom, né? Ele vai te servir e ao final ele vai trazer sua conta. Daí você pode dar dinheiro para ele ou não, que é chamado de gorjeta ou caixinha em alguns locais do Brasil, mas acho que é mais comum falar gorjeta, que é aquele dinheiro extra que você dá ao garçom pelo bom atendimento dele. Geralmente as pessoas aqui no Brasil dão 10% de gorjeta para o garçom. E em alguns restaurantes essa gorjeta ela já é inclusa no preço da conta. Então você não tem a opção de pagar ou não. Você vai pagar sim, independente da sua escolha, né? Porque já vai estar incluído na conta e vai vir como taxa de serviço, que também geralmente eles cobram 10%. Mas, por lei brasileira, o restaurante tem que informar antes ao cliente que esses 10% serão cobrados. E caso você não goste do atendimento, você simplesmente não vai pagar, mas você tem que ter um bom motivo para isso. Agora, caso você vá em um restaurante menor, um restaurante de bairro, e eles não cobrem esses 10%, então você tem a opção de dar ou não, né, a gorjeta do garçom, porque não está incluso. Então nós temos aí alguns tipos de avisos possíveis que você possa se deparar, que você possa encontrar caso você chegue em um restaurante. Acho que tem alguém ligando. Só um minuto. Oi, Camila. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Então, nós já iniciamos a aula. Nós estamos falando sobre restaurantes no Brasil, tipos de restaurantes, tipos de comida, certo?
Ага. Bom, vamos continuar aqui. А, Só um minuto. Мы на 4-м слайде, если что. Так. Então, Спасибо. vocês podem encontrar alguns avisos, como não cobramos taxa de serviço, né? Que é aquilo que eu falei, que é aquele dinheiro que você paga pelo serviço do garçom. Geralmente em restaurantes aquilo ou em self-service, você não tem taxa de serviço porque é você mesmo que faz o seu serviço. Você mesmo que vai lá e coloca a sua comida, você que se levanta e vai pagar. Então eles geralmente não cobram taxa de serviço caso seja um restaurante aquilo, o self-service. Mas caso você tenha um sistema de garçom, eles vão colocar cobramos a taxa de serviço. Geralmente você encontra essa taxa de serviço no cardápio. Cardápio é aquela folha ou aquele papel ou plástico que tem as informações sobre o restaurante e sobre as comidas e os preços que são servidos. Então é chamado de cardápio ou menu, certo? Também tem avisos como proibido fumar neste local, ou então área para fumantes e tem uma seta. Então você já sabe, né, que fumar você não pode ir naquele local. Também é muito comum você encontrar em lojas também e restaurantes o aviso é proibido entrar sem camisa. Porque geralmente nas praias brasileiras, no litoral, as pessoas ficam na praia sem camisa e depois, né, quando elas têm fome, vão no restaurante comer, elas vão do mesmo jeito que elas estão na praia. Elas chegam, né, sem camisa, de biquíni, de qualquer forma, e entram no restaurante e querem comer daquele jeito. Então, alguns restaurantes, eles têm uma regra que eles não deixam, né, clientes entrarem sem camisa ou sem alguma parte de roupa por considerar imoral, certo? Em algumas lojas também, supermercados, é muito comum. E também não só nas praias, como também no meio da cidade mesmo, algumas cidades no meio do Brasil onde não tem praia, eles geralmente colocam esses avisos, porque também é muito comum o brasileiro, o homem geralmente, ficar sem camisa nas ruas por causa do calor, por causa do sol, entendeu? E eles saem na rua, pegam um ônibus sem camisa e fazem tudo sem camisa, então eles colocam esse aviso, proibido entrar sem camisa. Também você pode ter o aviso de mesa reservada. Bom, mesa reservada, né, é uma palavra muito comum e todo mundo sabe, né? Que aquela mesa já foi destinada a um específico cliente. Bom, e quais são, né, algumas atitudes que você deve tomar caso vocês estejam em um restaurante no Brasil? Bom, você não pode falar enquanto você estiver com comida na boca. Tipo, você tá lá comendo, blá blá blá, e começa a falar e a comida começa a sair. Não faça isso. Isso é muita falta de educação aqui no Brasil. As pessoas vão olhar estranho para você caso você faça isso. É claro que você vai encontrar pessoas fazendo isso, mas são pessoas que não tiveram educação, são pessoas mal educadas e que têm uma má reputação. As pessoas vão olhar estranho para elas sim, caso elas façam isso. Então, para ser educado, né, para ser uma pessoa com educação, não fale enquanto você estiver com comida na boca. Talvez essa seja uma regra universal, mas também é bom lembrar que isso funciona aqui também no Brasil. Não faça barulho enquanto come. Tipo, não faça isso. Isso é muito feio e também muito nojento pra gente. Não faça barulho. Claro que caso você esteja com amigos em casa, comendo batata palha ou alguma coisa assim, claro que vai fazer barulho, mas só em casa. Mas em restaurantes, evite fazer barulho enquanto come. Também, quando você estiver tomando alguma coisa, né, no canudo, estiver no copo ou no canudo, e você fizer barulho enquanto bebe, as pessoas vão olhar estranho porque isso é muito feio. Não faça barulho em restaurante, certo? Nós também usamos talheres. Talheres são garfo, faca, colher, né? Tudo que você usa para comer. Nós usamos talheres para tudo aqui no Brasil, nos restaurantes. Como comer pizza em pizzaria, ou
Até comer cachorro quente em lanchonetes, em alguns lugares as pessoas usam talher para tudo, certo? Aqui, por exemplo, na minha cidade, se você for pedir um cachorro quente, né, que é o hot dog, aqui na minha cidade você come com garfo e faca, normalmente, porque geralmente o cachorro quente brasileiro ele é um pouquinho diferente do cachorro quente que você encontra em outros países. Lá fora, inclusive na Rússia, geralmente é um pão com salsicha. E só isso, ou talvez alguma coisa a mais. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é um molho de salsicha, molho de tomate, batata palha. Muitas vezes eles colocam purê de batata, certo? Então é um pouquinho diferente aqui e geralmente é muito grande. E você não pega na mão. Então ele vem em um prato e você come com garfo e faca, certo? Não beba direto da latinha, use um copo ou um canudo. Por quê? Porque a latinha ela é muito suja. E quando você abre a latinha, né, e você coloca ela na boca, a parte suja vai entrar em contato com a sua boca. Isso é muito falta de higiene, né? As pessoas não, geralmente elas não tomam em latinhas em restaurantes, certo? Então elas usam ou um copo ou um canudo. Claro que você vai ver pessoas, né, usando latinha no meio da rua, mas também são pessoas que elas não tiveram educação, né, não têm o conhecimento que aquilo ali está sujo, certo? Também não arrote e não assoie o nariz na mesa de jantar. Para os europeus, isso é muito comum, você pegar um guardanapo ou um lenço e assoar o nariz na mesa de jantar, depois do jantar ou antes. Aqui no Brasil, isso é totalmente inaceitável. As pessoas não fazem isso, certo? E, por favor, não faça isso. Isso é muito nojento pra gente, certo? Então, não assoie o nariz, nem arrote na mesa de jantar. Também, com relação àqueles palitos de dente, né? Que ficam em cima da mesa, geralmente em bares ou em lanchonetes, você vai encontrar esses palitinhos em cima da mesa. E geralmente as pessoas usam. Mas em alguns restaurantes mais sofisticados, mais caros, mais chiques, né, como nessa foto onde as pessoas vão, né, de terno e gravata, elas geralmente não usam palito de dente. Por ser considerado falta de higiene, falta de educação, você está, né, tirando sujeira dos seus dentes na frente de todo mundo. Então as pessoas não fazem isso. Alguns desses restaurantes mais sofisticados, eles têm esses palitos ou fio dental, que é aquele fio de limpar o dente, ele geralmente tem isso na entrada do banheiro. Então, caso você vá para um lugar desses, um restaurante mais caro, e você precise limpar seus dentes, você vai encontrar fio dental ou palito de dente na entrada do banheiro, não em cima da mesa. Não faça isso enquanto você estiver jantando com outras pessoas na mesa, certo? Alguma pergunta até aqui? Não. Certo, certo. Bom, aqui, né, nós temos algumas comidas típicas do Brasil, que, como por exemplo o prato feito, nós comemos todo dia. Então, o primeiro que nós temos aí é o churrasco. O churrasco, né, é a carne ou steak no espeto, que ela é assada na brasa. Geralmente coloca um sal, alguma coisa assim. E você pode comer ele mal passado ou bem passado. Geralmente as pessoas comem mal passado. O que é mal passado? É quando ela não assa direito e fica aquela aparência meia de crua, com sangue ainda, entendeu? Então, geralmente o pessoal come churrasco no Brasil assim, mal passado. Não aquela coisa já bem assada, torrada, preta, não. Certo? Então, mal passado e bem passado é o ponto de cozimento da comida. E no caso do churrasco, né? Geralmente nós comemos mal passado. E também nós comemos com relação ao restaurante. Geralmente, se o restaurante oferece churrasco, geralmente é rodízio. Você paga uma taxa fixa e come o quanto quiser de churrasco, do que for.
E a carne mais deliciosa para churrasco, vou dar uma dica para vocês, é a picanha. Caso vocês vão numa churrascaria brasileira, peçam por picanha, que é a melhor carne de churrasco que vocês podem comer. Vocês já comeram churrasco? Alguém já comeu? Sou vegetariana, por isso não. Ah, sério? Nossa. Entendi, certo. Mas tenho um comentário, porque é muito feio, acho que é muito feio mostrar essas fotos nessa hora do dia. Sim, Sério? verdade. Foi difícil também para mim fazer essa apresentação. Então, o segundo aí nós temos a feijoada, né? A feijoada é um prato típico de feijão, geralmente feito com feijão preto, que é esse feijão aqui. Notem a diferença entre o feijão preto e o feijão marrom, que é o feijão aqui do lado da foto do prato feito, certo? Então, para dar um gosto realmente de feijoada, tem que ser com feijão preto. E geralmente você coloca todo tipo de carne que você quiser. Geralmente carne de porco. A feijoada, ela foi criada no período da escravatura. Foi criada pelos escravos. Como os escravos não tinham o que comer, eles só comiam os restos, né, dos senhores de engenho, que eram os donos dos escravos. Então eles pegavam esse resto e colocavam tudo numa panela, e hoje é o prato brasileiro mais conhecido, né, que é a feijoada. É muito bom, mas também é muito pesado. Caso você não esteja acostumado com a comida brasileira e você coma feijoada, você vai se sentir um pouquinho mal. Talvez, né, você tenha que tomar algum remédio para se sentir bem, porque realmente é um prato muito pesado. Nós também temos aí do lado o famoso PF, o prato feito, né, que acho que quase todos os restaurantes eles oferecem. Porque no Brasil, no almoço, todo dia nós comemos arroz, feijão, bife e salada. Esse é o prato típico do brasileiro. Em todo o Brasil, de norte a sul, todo mundo, todo dia, come prato feito. Arroz, feijão, bife e salada. Às vezes também eles colocam batata palha ou alguma outra coisa como purê de batatas, né? E nós no Brasil, nós não nos importamos muito com dietas nutricionais. Por exemplo, acho que alguns europeus eles não comem batata e arroz no mesmo prato, ou arroz e macarrão no mesmo prato. Aqui não, aqui nós misturamos tudo, comemos tudo, não importa o que seja, foi bom, nós comemos. Isso, horrível. É muito Sério? bobagem, sim. Não Nossa. entendo isso. Ah, não. Vocês geralmente escolhem, né? Fazem mais equilibrado. Aqui não. Sim, Então, é bobagem. sim, então. Nós temos também aí o baião de dois. Bom, o baião de dois, ele foi criado lá no norte, no nordeste do Brasil, no estado do Ceará, e também é um prato muito famoso no Brasil todo. E ele também é feito basicamente de arroz e feijão. Arroz, feijão, farinha, mistura tudo, coloca alguns pedacinhos de carne, alguns temperos, algumas ervas, algumas folhas, mistura tudo e é o baião de dois. Também é muito bom, né? Pode substituir o prato feito, né? Caso as pessoas vão comer, então pode substituir normalmente e também é muito bom. Recomendo vocês experimentarem. Nós também temos o arroz doce, que é esse aí do meio, que é um prato feito de arroz, né? Como vocês podem ver, nós comemos muito arroz. Toda hora, todo dia, arroz é fundamental para o brasileiro. E esse arroz doce, ele é feito com arroz, leite e açúcar, né? Deixa lá, você pode fazer com o leite da vaca ou com leite de coco. Também tem o leite de coco e fica muito mais saboroso com leite de coco. E você, né, depois que termina, coloca canela por cima e também pode servir, que é muito bom, também serve para comer a qualquer hora, no café da manhã, depois do almoço, no jantar, certo? É muito bom. Nós também temos a moqueca.
A moqueca ela pode ser moqueca de camarão, moqueca de frutos do mar, moqueca de peixe, né? E também ela é feita com um azeite que é bem brasileiro, que é chamado de azeite de dendê. Não é aquele típico azeite de oliva. Você também pode fazer com ele. Mas, né, para ficar com o gosto de moqueca brasileira, tem que ser o azeite do dendê. Dendê é uma frutinha, geralmente encontrada no interior da Bahia, que você extrai um óleo. Esse óleo é o azeite, né? Então você frita todos os ingredientes com azeite, depois coloca o leite de coco, deixa cozinhar. Também é muito bom e é muito saboroso. Também temos aí, né, o famoso o acarajé. O acarajé é um prato típico da Bahia. Ela é uma massa de feijão triturado, feijão de corda triturado. Ela é frita também no azeite do dendê para dar um gosto especial. E dentro dela vem o vatapá, o caruru, o camarão e a salada. É um prato também bem pesado, então caso você não esteja acostumado a comer o acarajé e você comer pela primeira vez, você vai se sentir mal. É normal, mas depois de um tempo, né, que você se acostumar, você vai ver que é um prato como qualquer outro, também é muito bom. Recomendo muito, apesar também de ser muito calórico. Você também pode escolher a opção sem camarão. Geralmente, em alguns estabelecimentos que vendem um acarajé, sem camarão é mais barato também. Caso, né, para você que é vegetariana, né, e você não coma o camarão, então você pode comer o acarajé vegetariano sem camarão, só com vatapá, caruru e a salada. Que geralmente a salada é o vinagrete, certo? Mas o que é caruru? Bom, Pois é. caruru é um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou tentar mostrar uma foto para vocês. O caruru é um prato feito de quiabo. E o que É é quiabo? difícil. Então, vou mostrar aqui para vocês. O quiabo é essas rodelinhas que vocês conseguem ver aí na tela? Aham. Então, essas rodelinhas são o quiabo. O quiabo ele é um vegetal. Deixa eu mostrar outra foto aqui pra você. Talvez vocês conheçam. Esse daqui, ó. É um vegetal que ele tem uma gosma, uma goma dentro. Ele é verde, todo verde. Ah, pírissaro. Quiabo. Certo? Isso é spicy? Não, 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 não. Não é pimenta não. Não, não, não. Ah, aham. Não é apimentado nem é pimenta. É só. É um tipo de vegetal brasileiro verde. Certo? E tem uma gosma dentro. Essa parte branca é geralmente uma gosma. Bem pegajosa. Então esse aqui é o caruru. Certo? Que é feito do quiabo. Você tritura todo, coloca os temperos e esse aqui é o famoso caruru. Certo? E o vatapá é esse outro daqui. Ele geralmente utiliza pão, farinha de rosca, gengibre também, mistura tudo, tempera. Ele é um pouquinho mais consistente do que o caruru. O vatapá é mais consistente também. E algumas pessoas que não comem caruru comem só com vatapá. Também é muito bom. Lembrando que vocês também podem comer ou o caruru ou o vatapá separadamente do acarajé. Certo? Caruru e vatapá também são outros pratos típicos brasileiros que são comidos com arroz, acompanhados de arroz ou dentro do acarajé também. Certo? Deus me livre a acostumar com essa comida. Sério? Nossa, é muito bom. Não, eu entendo, mas eu acho que isso é muito calórica. Sim, verdade, verdade. A comida brasileira é muito calórica. É muito gordurosa. E geralmente, se você comer muito, isso tudo, por exemplo, o acarajé todo dia,
você vai ter problema de coração, de colesterol, certo? Então é bom você moderar, comer só um pouco, comer uma acarajé na semana, entendeu? Porque é bem pesado, como eu falei. Certo? Isso é verdade que arroz e feijão tem Sim. muitos nutrientes, isso Sim, sim. dentro. E Sim, você verdade. pode comer só isso e ser feliz. Sim, claro. Acho que o prato feito, o arroz e o feijão, eles são bem equilibrados, porque o que um tem, o outro não tem. Então, o feijão tem ferro, o arroz tem carboidratos, a salada também, né, tem os nutrientes e o bife que tem a proteína. Então, né, é Uhum. um prato bem equilibrado que tem tudo que você precisa, entendeu? Todas as Sim, vitaminas, tudo que você precisa no mesmo prato. É por isso que nós comemos todo dia, porque é bom e é saudável. Entendeu? sim. Eu entendo, mas entende que isso ah, não é possível acreditar, porque ah, eu moro aqui e nós Sim, não comemos isso cada dia. sim, verdade, verdade. É, então, você não acredita, assim como algumas pessoas aqui do Brasil não acreditam que é possível viver sem comer isso. Como, por exemplo, a minha avó, quando né, eu fui morar fora do Brasil, ela me ligava sempre, me perguntava, você tá comendo? Tá comendo arroz e feijão? E eu falava, não, aqui não tem arroz e feijão como tem aí dela. Como assim? Você não pode ficar sem comer, você vai ficar doente. Entendeu? Ela não acreditou que eu não Sério? comia, sério. Ah, meu Deus. Entendeu? É, mas é a cultura do Brasil, certo? Então Sim, também é aí nós temos a tapioca. A tapioca, ela é esse tipo um pastel, só que a massa ela é feita com a, como posso explicar para vocês? Com a raiz brasileira, que é chamada de mandioca, certo? Vocês já ouviram falar, talvez. A mandioca é uma raiz, então tritura e faz essa massa que é levada ao forno e ela é tostada, certo? E dentro da massa vocês podem colocar o que vocês quiserem. Geralmente aqui nós temos tapiocas salgadas e tapiocas doces. Tapiocas de tudo quanto é tipo. Você pode comer só a massa de tapioca, sem nada, como também tapioca com charque, tapioca com carne de sol, queijo e presunto, tapioca com chocolate, morango, banana com caramelo, o que for. Tapioca doce ou salgada, você pode escolher o recheio que você quiser, certo? E essa tapioca, geralmente ela é muito vendida em centros turísticos. Só que ela é muito cara nos centros turísticos. Ela custa, por exemplo, aqui na minha cidade, se você for em um centro turístico, ela vai custar em média 5 vezes mais do que você pagaria em um bairro da cidade, entendeu? E geralmente ela não é tão boa no centro turístico como em algum bairro da cidade. Então, geralmente é bom você procurar um restaurante menor que ofereça tapioca, que é mais barato e mais saboroso e vem muito mais e tem mais opções. Bom, aí nós temos alguns salgados que vocês podem encontrar na lanchonete, né? Como eu falei, são aquelas comidas rápidas, as comidas prontas, que você chega lá, paga e já tem, já pode comer. Temos aí a coxinha. Acho que a coxinha é o mais típico salgado do Brasil. Todo mundo come, né, toda hora. É muito barato também. Só que essa coxinha, ela foi inventada na Itália. Só que na Itália ela é muito diferente. Ela só tem o mesmo formato, mas ela é totalmente diferente. A massa é feita de arroz. Aqui no Brasil, a massa é feita de trigo. É uma massa muito mais macia e derrete na boca. É muito bom. E o recheio típico da coxinha é de frango, frango desfiado. Mas também você pode encontrar coxinha de charque ou de queijo e presunto, mas a melhor coxinha, a mais típica,
é a de frango desfiado. É muito bom. E também é muito calórico, porque a coxinha ela é frita. E também tem uma alta concentração de óleo nela, certo? Então, coma, mas coma moderadamente. Nós temos também aí o pão de queijo. O pão de queijo, ele é um prato típico de Minas Gerais. Ela é uma massa de polvilho. O polvilho pode ser doce ou salgado, né? É uma massa crocante e dentro você tem um recheio bem macio que derrete na boca. Ele é feito basicamente de polvilho, queijo e ovo. É muito bom também. E também é muito rápido de fazer, certo? Vocês também podem encontrar outras versões de pão de queijo, onde ele é todo macio e tem queijo ralado por cima. Mas o melhor de todos é esse pão de queijo, e o mais tradicional, onde a massa é crocante e dentro o recheio é macio, ou o recheio é de queijo mesmo, certo? Nós também temos aí o empadão. O empadão, ele parece uma torta, né? Parece um bolo, só que ele é salgado e dentro o recheio é de frango desfiado. Também é muito bom. E você geralmente vai na lanchonete e compra a fatia, né? Porque ele é muito grande. Então você vai na lanchonete, pede só uma fatia, que é o suficiente. Nós também temos o pastel. O pastel é aquela massa de trigo frita com o recheio que você também quiser. Eu acho que na Rússia vocês têm alguma coisa parecida que vocês comem com garfo e faca. Como é o nome? Vocês lembram de alguma coisa assim? Pirajok? Sim, acho que é isso mesmo. Que Sim. é tipo isso, né? É uma massa frita com recheio de queijo ou carne, né? Nós também. Чебурек, нет? Чебурек, наверное, там. Да, чебурек. Sim, 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 sim. desculpa. Então, é isso mesmo. Eu já experimentei isso na Rússia, é muito bom também. E é muito parecido com o pastel brasileiro. Nós também temos a empada, né? Que é a mesma coisa daquele empadão, só que ela é menor, certo? Como vocês podem ver aí na foto, ela tem o mesmo recheio, que é de frango, e a massa também é a mesma coisa. E a massa ela geralmente é mais dura, um pouquinho mais crocante, e o recheio ele é só de frango. A massa é uma massa fina em cima e também dos lados, e tem muito recheio. Bom, vocês também podem encontrar alguns docinhos na lanchonete, como por exemplo esses brigadeiros, o beijinho, e também eles são conhecidos por serem docinhos de festa. Então, quando nós temos alguns aniversários aqui ou casamento, as pessoas geralmente encomendam os docinhos, e os principais são o brigadeiro e o beijinho. O brigadeiro ele é muito fácil de fazer. Ele vai apenas com leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Leva tudo no fogo, né? Mexe bem, depois retira, espera esfriar e depois só fazer as bolinhas, né? E colocar chocolate granulado por cima. É muito bom. É tipo como se fosse uma bola de chocolate, só que ela é feita com leite condensado. Em alguns países vocês não encontram leite condensado, mas eu sei que na Rússia vocês têm. Então, vocês podem fazer caso vocês queiram. Aí também tem o beijinho. O beijinho, ele é bem parecido com o brigadeiro, só que ele não vai chocolate. Ele vai com coco ralado. Então, você mistura, né, faz aquela mesma coisa que você fez com o brigadeiro, né? Você coloca o leite condensado, a manteiga, mistura bem. Depois, só jogar coco ralado por cima, né? E colocar um cravo, que é esse negocinho preto aqui. Mas o cravo, algumas pessoas não comem, jogam fora. É só para enfeitar, certo? Temos também o Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, ele é apenas queijo com goiabada. Goiabada é um doce de goiaba, que também é uma fruta tropical, e o queijo geralmente é o queijo coalho. Então, caso você junte o queijo coalho com goiabada, já é um Romeu e Julieta. Em alguns restaurantes, em algumas lanchonetes, eles fazem algumas variações, como por exemplo esse formato aqui que parece com torta, ou esse outro, né, onde eles colocam o queijo e a goiabada um do lado do outro, mas você tem que comer os dois juntos ao mesmo tempo.
que aí você vai ter o gosto do verdadeiro Romeu e Julieta. Temos também o mousse de maracujá, que para mim de todos é o melhor. Né? Ele também é feito com leite condensado e com essência e suco de maracujá, né? Que é uma fruta tropical, né? De toda a região tropical, muito encontrada aqui, também muito barato. E depois, né, que você faz, prepara o mousse, leva na geladeira e depois só colocar, né, a polpa do maracujá por cima. E pode comer, que é muito bom. Ele tem um gosto que varia entre o doce e o azedo. E essa combinação, né, que torna o doce perfeito. Temos também o quindim. O quindim, ele é um doce, né, que os portugueses trouxeram de Portugal para o Brasil. E o Brasil, né, fez a sua nova versão. Esse doce é mais típico do sul do Brasil. Ele é feito basicamente com gema de ovo e açúcar. Parece ser uma coisa meia estranha, mas é muito bom também. É muito bom. Temos também o pudim de leite. O pudim de leite também é muito fácil de fazer. Vai apenas ovo, manteiga, leite em pó e leite normal. Você bate tudo no liquidificador, depois faz uma calda de açúcar ou calda de caramelo, né? Coloca no forno por alguns minutos, depois retira, leva à geladeira e você vai ter, né, esse pudim maravilhoso, também é muito bom. Bom, daí, né, você quer sair à noite aqui no Brasil, sexta-feira à noite, você quer ir num barzinho, vocês precisam saber de alguns vocabulários que são muito usados. Bom, o primeiro aí, bebida. Bebida todo mundo sabe, né? O que é bebida? É tudo aquilo que você pede para beber. Mas geralmente, quando você se refere à bebida, você está se referindo a bebidas alcoólicas. Não só bebidas como refrigerante, mas bebidas, quando você fala bebida, geralmente é bebida alcoólica. Quando você fala, eu não bebo, isso significa que você não bebe bebida alcoólica, não que você não bebe no geral. Bom, uma dose é uma quantidade pequena de alguma bebida alcoólica destilada, como por exemplo a cachaça, né, que também são conhecidos como shots, que são esses daqui de baixo. Então, esse copinho, né, com essa pequena quantidade de bebida alcoólica é chamada de dose. Entendeu? Você pode ir num bar e pedir, me dá uma dose de cachaça. Ele já vai saber que você quer uma pequena quantidade, né, em um copo pequeno de cachaça, e geralmente você bebe de uma vez, né? Não bebe devagar não, você bebe de uma vez em um gole só. Temos também, né, aí o brinde. O que é um brinde? É aquela atitude de você, né, juntar os copos celebrando alguma coisa. E geralmente, quando nós brindamos, todo mundo brinda, geralmente nós falamos saúde. Saúde. Bom, a xícara são aqueles copos pequenos que são servidas bebidas quentes, né, como o café, por exemplo. Não sei se vocês xícara já viram algumas xícaras, mas eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. São pequenas. Essa daqui, ó, são xícaras, certo? Geralmente servem bebidas quentes como chá ou café ou cappuccino. Ressaca. O que é uma ressaca? A ressaca é aquela má sensação, aquele mal-estar que você sente no outro dia de manhã, quando você acorda depois de uma noite de bebedeira, né? Quando você está com dor de cabeça, você bebe muita água, você, né, não está com disposição para fazer nada, você diz que você está de ressaca. Estou de ressaca. Ou, nossa, estou sentindo uma ressaca muito grande. Entendeu? Ressaca o nome. Ficar bêbado. Ficar bêbado é aquele quando você tem os efeitos do álcool no seu organismo. Que você começa a ver tudo girar, quando você já não está mais responsável pelos seus movimentos, você diz que você ficou bêbado ou que você está bêbado. Bom, e aí nós temos algumas bebidas tipicamente brasileiras.
que foram inventadas aqui no Brasil. Temos aí a primeira, que acho que é a mais mundialmente famosa, que é a caipirinha. A caipirinha, ela é feita, né, com a batida de gelo, limão e cachaça, certo? Também é muito bom. Alguém ia falar alguma coisa? Não, não. Então, a... eu ia falar alguma coisa? Não. Então, é isso. A caipirinha ela é muito encontrada também em diversos países no mundo. E nesses outros países, como geralmente eles não têm cachaça, eles utilizam a vodka para substituir, que também serve, entendeu? Mas a típica caipirinha brasileira é feita com a cachaça brasileira. Que a cachaça é essa outra bebida aqui, que ela é uma bebida destilada, é um destilado do caldo de cana. Geralmente tem uma concentração de álcool de 40%, né? E aqui no Brasil é uma bebida muito tradicional. E você fica bêbado rapidamente, né? Caso você beba alguns copos ou algumas doses de cachaça. Em algumas cidades eles têm um festival de cachaça, tem o feriado da cachaça, certo? Porque é realmente uma bebida muito típica aqui do Brasil e é feita a partir da cana-de-açúcar e serve como base para outras bebidas, como por exemplo a caipirinha, a nevada e outras bebidas, outras batidas e outros coquetéis brasileiros. Nós também temos o brasileiríssimo Guaraná, né? O Guaraná é o refrigerante mais típico aqui do Brasil, que é feito de uma fruta que é chamada de guaraná, por isso o nome da bebida Guaraná. É uma bebida gasificada, né? É um refrigerante e também é encontrado em todo o Brasil e também é exportado para todo o mundo. Aqui nós também temos a água de coco, né? A água de coco se encontra nas praias ou em qualquer lugar. O coco é muito comum aqui no Brasil e a água de coco é o líquido que tem dentro dela. Temos também aí o caldo de cana. Como eu falei, o caldo de cana é o que serve como base para a cachaça. Mas o caldo de cana ele não é alcoólico, ele é doce, é uma bebida normal. Você tem aí a cana-de-açúcar, né, que é essa coisa aqui atrás do copo, na foto, né, que você tritura ela e quando você tritura, ela vai soltar um líquido, que esse líquido é o caldo de cana. Geralmente as pessoas bebem só o caldo de cana geladinho com gelo, mas também você pode colocar limão, que fica muito bom também. É uma bebida muito doce. E a cana, aqui no Brasil, ela serve como base para a produção do açúcar. Então vocês podem imaginar, né, o quão doce é essa bebida, certo? Porque ela serve como base para a fabricação do próprio açúcar, certo? Temos também aí o chimarrão. O chimarrão é uma bebida muito típica lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul principalmente, que é servida, né, nesse copo aqui, que é o copo do chimarrão, com esse canudinho aqui. É uma bebida quente, que é feita com erva mate triturada, e depois você só acrescenta água fervente, né? Deixa algum tempo, né, para a água, né, pegar suas propriedades e está pronto o chimarrão, você pode beber. Bom, é isso. Daí aqui eu vou abrir aqui para vocês o documento que eu enviei para vocês. Só um minuto, tá abrindo. Certo. E aqui vocês vão ter alguns vocabulários, certo? Toda a descrição do tipo de restaurante, também informações sobre etiqueta e como se comportar na mesa no Brasil, em um restaurante. Informações sobre a comida, como ela é feita, bebidas e também algumas frases úteis, né? Que vocês podem decorar. Caso vocês não saibam o significado de algumas palavras, vocês também podem aprender que são frases muito usadas quando você vai em um restaurante aqui no Brasil.
certo? Só um minuto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No... E também aqui no final vocês vão ter algum exemplo de conversação, certo? Bom, agora eu queria muito fazer com vocês um exercício de pronúncia, certo? Eu trouxe aqui alguns trava-línguas que são chamados, né? Que são palavras que rimam entre elas. E eu queria muito que vocês lessem e praticassem a pronúncia dessas palavras e dessas frases, certo? Qual? Eu vou mandar pra vocês, só um minuto. Bom, Caterina, você pode começar lendo essa frase? Oh, nossa! O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendá-lo. Remendar. Isso mesmo, muito Remendar. bem. Você pronunciou a letra R corretamente, né? Então eu trouxe isso aqui para vocês, né, pronunciarem essas letras. Tem um outro aqui. Maria, você pode ler essa segunda? Então, em rápido rapto, rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. Isso mesmo, muito bem. Mais uma vez, mais rápido. Em rápido rapto, rápido rato raptou 3 ratos sem deixar rastros. Nossa, vocês estão muito bem, parabéns. Obrigada. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho aqui mais difícil para a Camila. Ah. Você pode ler, Camila? A aranha arranha ara arranha a aranha, ne a aranha arranha ne ara arranha a aranha. Muito bem. Muito bem, muito bem. No início você falou ran, mas depois você consertou na segunda parte. Eu queria também que a Caterina lesse essa frase, pode ser? Essa? Rápido, sim. Sobre a aranha? Sim, Aranha? isso mesmo, isso mesmo. Nossa! A aranha arranha a arranha a aranha, nem a aranha arranha a ara, nem a arranha a aranha. Então, você só errou em uma palavra, que foi ran. Você falou ran, Ra, certo? Então, só para lembrar, quando o R está no início é R. Quando o R está no meio, só um é R, certo? Então, novamente. a aranha arranha arranha a aranha, nem a aranha arranha nem a arranha a aranha. Muito bem. Maria, você pode ler? Então. A aranha arranha a arranha a aranha. Sim. Nem a aranha arranha a aranha nem a arranha a aranha. Muito bem. Mais uma vez. Aranha arranha arranha a aranha. Nem aranha a arranha, nem a arranha a aranha. Sim, muito bem. É difícil essa. Sim, essa aqui é mais difícil. Né? Aranha arranha rã, a rã arranha aranha, nem aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Certo? Colocar outra aqui pra vocês. Mas como eu entendi, não em toda parte do Brasil, brasileiros falam ra. É como R no início da palavra, sim? Bom, alguns sotaques do Brasil você tem a letra R um pouquinho modificada. Só que algumas regras são gerais para todo o Brasil, como a letra R no início.
tipo rato, roupa. Porém, a letra R pode se modificar no meio da palavra caso ela esteja sozinha, sem vogais depois dela. Como, por exemplo, a palavra porta, que aqui nós falamos porta, mas no sul eles falam porta, porteira, certo? Sim, de São Paulo, sim. Isso. Tipo, Eles falam carne, ar, certo. isso. É certo. Tipo, carne, carne. Certo, certo. Entendeu? O R sozinho, apenas um R, sem uma vogal depois, que você modifica a pronúncia a depender da região do Brasil. Mas as regras gerais é que o R tem som de R mesmo no início da palavra, e caso ele esteja no meio da palavra, só um R, depois vem uma vogal, então é R, ok? Essa é uma regra geral. A exceção do sotaque é caso ele esteja sozinho e não tenha nenhuma vogal depois. Essa é a única exceção, certo? Certo. Certo. Muito bem. Esse é um sotaque também um pouquinho caipira, das pessoas do interior, da área rural, que não moram na cidade, eles também falam assim, certo? Bom, Caterina, você pode ler essa próxima frase? Porque, sim, eu acho que sim. Atrás da pia tem um prato. Um pinto é um gato, pinga a pia para o prato, pia o pinto é minha o gato. Muito bem, muito bem. Camila. Atrás da pia tem um prato, um pito e um gato. Pinga a pia para o prato, pia o pinto e minha o gato. Muito bem, muito bem. Maria. Atrás da pia tem um prato, um pinto é um gato, pinga a pia para o prato, a pia, o pinto é minha o gato. Muito bem, muito bem. Vocês estão melhorando muito, parabéns. Bom, outro exercício aqui com a letra S. Tal brasileiras. Sim. Ah, deixa eu ver quem é a próxima que vai ler, Caterina. Sim. O sabiá não sabia o que é sábio, eu sabia. Que o sabiá não sabia assobiar. Sim, muito bem. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Vocês conseguem entender essa frase? Ah, Não. Não. Mais ou menos. Sim. Vocês sabem o que é um sabiá? Sabe a Eu pessoa não. que sabe muitas coisas? Não, esse aí é o sábio, que é a próxima palavra. Não, um Ah, sabiá é um passarinho. É um tipo de passarinho aqui do Brasil, que ele vive ah, cantando. Toda manhã o sabiá começa a cantar, né? No interior o pessoal acorda com o som do sabiá cantando. É um passarinho, certo? sim. O sábio, que é aquela pessoa que sabe de tudo. Essa é uma pessoa sábia, né? O sábio. Eu sou. Sim, sim, muito bem. E assobiar. Vocês sabem o que é assobiar? Isso é processo de saber as coisas, não? Não, não, não. Assobiar é um barulho que você faz com a boca, né, muito alto, quando você quer chamar a atenção de alguém, por exemplo, na rua. Você faz. Ah, Eu não sei fazer isso, certo? Mas. whistle in English. Isso mesmo, whistle in English. Sim, muito bem. Свисток, Instead, né? Aham. Entendeu? Assobiar. Sim. Bom, alguma outra palavra nessas frases anteriores que você não saibam? Mia, o verbo miar. Mia é o gato. Sabem o que é? É o barulho que o gato faz. Miar. Ou miado. O gato mia.
Miau, miau. Isso é Mia. O gato Ah, Mia. miau, sim. Isso. Miau. Mia. O gato Mia. Rã. Você sabe o que é rã? Não. A rã é um tipo de sapo. Eu vou mostrar aqui, tentar compartilhar minha tela e vou mostrar pra vocês que tipo de sapo que eu estou falando. Ah, lягушка. É isso daqui. É um sapo Ah. pequenininho. Rã verde, geralmente ela é verde. Certo, mas isso daqui. Uhum. Uhum. Pronto. Essa aqui é a rã. Ah, arranha. Sabe o que é arranha? A aranha arranha. Arranha. Sabe o que é arranha? Arranhar. Isso é. Como eu falo? Não animal, mas. Como é que se como para português que tem inglês? Ah, Arranhar é quando você pega a sua unha e faz. Você Spider? arranhar. A aranha que é Inseto. spider. Aranha é spider. Aranha é um animal. Mas arranha, o verbo arranhar é um verbo, né? Que significa aquele movimento que você faz, você está arranhando. Eu estou arranhando meu braço, certo? Eu estou arranhando a parede. Arranha, certo? Tipo царапать? Deixa eu ver. A rainha com raiva resolveu remendar. Sabe o que é remendar? Não. Remendar é quando você pega. Por exemplo, você tem uma roupa, um vestido, e ela tem um buraco. Você pega um pano e vai cobrir aquele buraco e costurar. Você está remendando. Ou quando você tem dois pedaços de pano e você coloca os dois juntos e costura, prega. Você está remendando os dois panos. Isso que é remendar. Uhum. Certo? Deixa eu pegar um outro. O que é rastros? Rastros. Rastros são pistas. Por exemplo, você está andando na neve, certo? E quando você pisa, fica uma marca do seu pé, certo? Uhum. Aí você vai embora. Outra pessoa chega e vai ver as marcas que você pisou e ele vai começar a seguir para chegar até você. As marcas na neve são os seus rastros, né? São as suas marcas, o que você deixou, né? O que ele vai usar para encontrar você. Isso são rastros, certo? Entendi. Os três ratos sem deixar rastros, ou seja, ele não deixou sinais de que ele esteve ali, entendeu? Não deixou rastros. Deixa eu pegar uma outra aqui. Maria, você pode ler? Se é o Pedro preto, o peito do Pedro é o peito do pé, o pé também é preto. Mais uma vez? Se é o Pedro preto, o peito do Pedro preto é o peito do Pedro também. Sim, eu vou ler. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o peito do pé do Pedro é preto, também é preto. Também me atrapalho, tá? Caterina. sim, isso. Sim. Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto e o peito do Pedro também é preto. Muito bem. Tá melhor do que eu. Camila. Se o Pedro é preto. Puta, Blino.
Se o Pedro é preto, o peito do Pedro é preto. E o peito do pé do Pedro também é preto. Muito bem, vocês estão muito bem. Ah, mais um aqui. Maria. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Comerem. Mais uma vez. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Comerem. Isso. Camila. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Muito bem. Caterina. Sim, trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comeram. Comerem, muito bem. Trazei. Vocês entendem? Trazei. Sim. Trazer é uma palavra muito formal, certo? A gente geralmente não fala. Eles geralmente falam em Portugal. E aqui no Brasil são em situações muito formais. Trazer é a ordem que você dá para trazer alguma coisa. Fala trazer. Aqui geralmente nós falamos traga. Certo? Ou então tragam. 3 tigres tristes. Entendem? Sim. Certo, comerem. Muito bem. Acho que é isso. Muito bem. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário a fazer sobre as comidas? Tem diferença entre palavras gostoso e saboroso? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, gostoso e saboroso. É a mesma coisa. Só que gostoso, acho que vocês sabem, também pode ser usado para pessoas. Certo? Você Claro que fala, está. sim, nossa, que mulher gostosa. Entendeu? Aquela mulher muito bonita. E saboroso é só usado para comida mesmo. Certo? Mas vocês sabem de alguém restaurante de comida brasileira no São Petersburgo? São Petersburgo. Não sei. Eu sei em Moscou, mas São Petersburgo eu não sei. Em Moscou? Sim, eu vi um restaurante brasileiro em Moscou. Só que eu não lembro o nome da rua. Eu não conheço Moscou direito, daí eu não posso te dar direções. Mas eu sei que em Moscou tem sim um restaurante brasileiro. É em uma rua que tem várias lojas caras e várias lojas de souvenirs para turistas. E perto dela tem um restaurante brasileiro. Certo? E você experimentou a comida lá? Não, infelizmente não. Infelizmente não experimentei. A comida brasileira, infelizmente, ela é muito cara em outros países. E quando eu cheguei em Moscou, já estava fechado o restaurante, infelizmente. Daí eu não pude comer. Mas eu comi muita comida russa. E é muito bom. Gostou? Sim. Sim, Sério? muito. Pelemenia, nossa, é o melhor. O que É você muito gostou bom. mais? Pelmeni? O que mais? Sim, do Pelemenia tem a kvass, que é aquela bebida, sabe? Kvass. Kvass. Kvass, sim, também é muito bom. Eu comi muita coisa. Borscht, a Sim. sopa. E também comi o pastel russo, que parece um pastel, só que vocês falaram o nome e eu esqueci. Eu comi muita coisa e eu não lembro o nome. Eu comi aquela panqueca. Não. Sim, eu comi aquela panqueca doce. Eu não sei o nome. É como se fosse uma panqueca. Vocês sabem? Vocês lembram o nome? Panqueca? Blины. Blины. Sim, isso mesmo. Sim. Isso. Eu comi Eu isso cozinhei também. isso no Brasil e todo mundo... Sério? Sério? Foi muito muito bom. engraçado. É muito bom, sim. E vocês, me falem, vocês já comeram comida brasileira
O que vocês mais gostaram, me fala a Caterina primeiro. Sim, eu já, para mim, mas é muito bobagem para mim essa toda mistura, porque que eu já falei que eu cozinhei blini, panqueca Sim, para minhas amigas e para minha família no Brasil e eles comem isso, mais feijão e carne com sim, panqueca e com purê da batata. E para sim, mim foi, foi muito estranho. Eu não sim. entendo essa mistura. Nós misturamos tudo. O que foi bom, Sim. nós colocamos no prato e comemos. Mas eu gosto muito Guaraná, porque na Rússia Sim, não tem. infelizmente. É, Sim. é. E açaí, sim, açaí. O açaí, sim, é muito bom Açaí. também. Muito bom. É, o creme doce, né? Que é parece um sorvete. Do açaí Sim. também é muito bom. Ah, Camila, você já comeu comida brasileira? Eu acho que entre nós, somente Caterina já Sim, experimentou alguma comida, porque eu nunca fui para o Brasil e por isso, sim, claro que nós não temos restaurante aqui no sim. Casano, onde eu moro. Sim, Por entendi. isso, infelizmente, não. Mas eu quero experimentar, quero provar, mas eu tenho medo. Sim, boa Isso sorte. vai. Eu quero mais experimentar as frutas brasileiras. Sim, as frutas são muito Eu boas. gosto muito das frutas e eu acho que tem muitos tipos de frutas lá no Sim, Brasil. com certeza, muitas. Tantas que nem eu sei. Temos muitas. Sim. Eu Legal. gosto muito de camarões. E você tem esse prato no Brasil como coquetel de camarão? Coquetel de Quando camarão. camarões, Nós temos sim. moqueca de camarão. Na verdade, nós temos muito camarão aqui, então nós fazemos tudo com camarões. Entendeu? Ah, e É. isso é caro? Camarões Não, são. não, não. Geralmente as famílias fazem em casa para fazer, não é caro. Agora, depende do restaurante que você vá, né? Se você for um restaurante caro, sofisticado, aí vai ser Uhum. caro. Agora, se você for num restaurante simples, daí vai ser mais barato. Como se fala sofisticado? Sofisticado. Restaurante? Restaurante Sofisticado. sofisticado, isso. A palavra não para mim. Certo? E a Maria? Já experimentou alguma comida ou bebida brasileira que você gostou, que você Ah, queira? eu experimentou uma vez porque eu vi um bar brasileiro no Moscou no dia do meu Ah, aniversário. sério? Sim, é estranho. Eu tentei o queijinho e o café Sim, brasileiro, um tipo de cappuccino sim, brasileiro com muita caramelo. sim, sim. E você Foi muito gostou do gostoso. Kidim? Sim, foi um gosto estranho porque não entendi de quem, né? Sim, Mas eu gostou. O doce é muito gostoso, muito. sim, verdade, verdade. Os doces brasileiros são muito bons, no geral. Muito bem, então. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Sim, Qualquer pergunta, Quero só me comer enviar. agora. Eu também. Tá ok, então. Tenha um bom final de semana, tá? Até a próxima aula. Bom fim de Muito semana obrigada. Tá? Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, e Tchau, tchau. boa tchau. noite a todos. É, Tchau. tchau. boa noite.